Olá, meu nome é Julian Barros, sou professor de Direito Administrativo. Hoje estou presente para responder todas as dúvidas dos internautas que se manifestaram a respeito do tema procedimentalização e regime jurídico público. Vamos ver as dúvidas que foram encaminhadas. Muito bem. Pergunta que vem do Guilherme Sampaio, de Campina Grande, Paraíba. Um abraço para Campina Grande, um abraço para o Guilherme Sampaio e para todos da Paraíba, senhoras e senhores. Ele pergunta, professor Julian, o que é processo administrativo? Obrigado. Guilherme, processo é um instrumento utilizado para alcançar alguma finalidade. Processo judicial, instrumento utilizado para prestar jurisdição, para resolver conflitos. Processo legislativo, instrumento que o Estado utiliza para realizar leis. Processo administrativo, na verdade, instrumento que o Estado utiliza para realizar um ato administrativo final. Qual é a ideia que foi apresentada? A necessidade de procedimentalizar, de tornar, senhoras e senhores, qual é a ideia que foi apresentada? Procedimentalizar os atos da administração pública. Na verdade, o regime jurídico da administração pública, afirmei e apresentei, estaria voltado para a implementação e efetivação dos direitos fundamentais e a procedimentalização. Procedimentalização que seria necessária diante dos escopos apresentados. Ok, Guilherme? Vamos passar. É uma pergunta que vem do Renato Caetano de Oliveira, Florianópolis. Alô, galera de Florianópolis, um abraço para todos vocês. Santa Catarina. Ele diz assim, ó, oi, professor Julian Barros, tenho a seguinte dúvida. Se procedimento é mera exteriorização do processo, por que levá-lo como base do regime jurídico de direito administrativo? Ok, Renato. Por que, Renato? Na verdade, quais são os escopos da procedimentalização? Apresentamos alguns escopos centrais, algumas finalidades. Primeiro, se o Estado procedimentaliza seus atos, ele permite controle. O procedimento é exteriorizado através de vários atos internos. Atos que vão passo a passo, atos que vão de forma estanque serem realizados até alcançar uma finalidade. A partir do momento que o Estado exterioriza como ele consegue alcançar aquela finalidade, é possível, sim, um controle mais efetivo pelos órgãos públicos competentes. A procedimentalização, ela está relacionada direta com a transparência administrativa, princípio da publicidade. Então, vou elevá-lo a grau de regime jurídico de direito administrativo por questões de transparência, controle. Esse é o primeiro escopo, a primeira finalidade. Posso elevar a procedimentalização também como regime jurídico de direito administrativo, porque ela permite a maior participação dos interessados, ela está voltada para a implementação da democracia, é o escopo democrático. Com a procedimentalização, eu possibilito qualquer interessado, diante daquela decisão administrativa, diante daquele ato administrativo, participar. Com a maior participação dos interessados, sem dúvida alguma, eu implemento um regime jurídico voltado para o artigo 1º, parágrafo único da Constituição Federal, que informa que todo o poder emana do povo. Res pública, você vive numa república. Então, possibilito a participação dos interessados, eu implemento, sem maior discussão, uma democracia. E, claro, evito atos abusivos, evito atos autoritários, evito que a discricionariedade leve a subjetivismo. Evito atos da administração pública abusivos com desvio de finalidade. Novamente, a questão da democracia. Terceiro escopo, ela possibilita a proteção do patrimônio público, Renato. Com a procedimentalização, sem dúvida alguma, temos uma gestão mais clara e eficiente dos recursos públicos e proteção do patrimônio público. O quarto escopo está diante do princípio da eficiência. Com a atuação da procedimentalização, a administração pública está voltada para um princípio fundamental, para um direito fundamental que todo jurisdicionado tem, que todo administrado tem, que é a atuação da atividade administrativa com qualidade, com eficiência. Por último, posso relacionar também com a redução dos encargos do Poder Judiciário. Vivemos em época que temos uma enxurrada de ações propostas perante o Poder Judiciário, uma grande dificuldade do Poder Judiciário resolver esses conflitos de forma célere, com razoabilidade e proporcionalidade na sua duração.
A partir do momento que a administração pública procedimentaliza e permite a participação dos interessados, conseguimos colocar de forma clara e de forma eficiente o porquê aquela decisão foi realizada. Naturalmente, tem uma conscientização, tem uma apaziguação dos ânimos desses interessados, que, consequentemente, vão propor de uma forma mais reduzida ações no Poder Judiciário. Eu efetivo também as decisões do Poder Judiciário. O Poder Judiciário consegue realizar um controle de forma mais adequada. Se ele consegue realizar o controle de forma mais adequada, eu diminuo a possibilidade de produção de provas no Poder Judiciário e eu efetivo, eu acelero as decisões do Poder Judiciário. Então, redução dos encargos, sem dúvida nenhuma, do Poder Judiciário. Por isso, eu vou elevar regime jurídico da administração pública. O princípio da indisponibilidade do interesse público não existe mais, professor Julián. Jefferson Ribeiro, de João Câmara, Rio Grande do Norte. Um abraço para todos vocês do Rio Grande do Norte. Bom, eu propus uma nova visão do regime jurídico da administração pública. Não podemos afirmar, Jefferson, que o interesse público ele é supremo ao interesse particular e abarcar todos os poderes, todas as prerrogativas e liberdades da administração pública com base no interesse público abstrato. Precisamos chegar a um interesse público simplesmente pela indisponibilidade daquele interesse. O interesse é indisponível e, portanto, ele é público. Por quê? Temos várias objeções a esse sistema abstrato da superioridade do interesse público. Ele não existe, não conseguimos chegar a uma fórmula precisa. Como eu consigo chegar à indisponibilidade do interesse? Pelas formas de interpretação e de hermenêutica. Interpretação conforme a Constituição, supremacia do texto constitucional, unicidade da Constituição, proporcionalidade e razoabilidade. A partir daí, você afirma que aquele interesse é supremo. Ok? Mas tenho ainda a indisponibilidade do interesse público. O que eu preciso é inverter a valoração que o direito administrativo está acostumado a realizar. Próximo. É uma pergunta da Ana Paula Queiroz, é de Vitória da Conquista, Bahia. Ela pergunta: professor, a Lei 9784 de 99 é aplicada em todos os poderes, em todas as entidades políticas? Olha, esta lei, Ana Paula, ela é aplicada apenas na esfera federal. Prevalece isso na doutrina. Artigo 1º da lei, para toda a administração pública direta e indireta federal. E aí, naturalmente, para todos os poderes. Poder Judiciário, Poder Executivo, Poder Legislativo, para os outros órgãos previstos na Constituição, de envergadura constitucional, quando realizarem atividade administrativa. Quem realiza atividade administrativa eu considero como administração pública. Então, vamos aplicar para todos os poderes na esfera federal, quando realizarem atividade administrativa, e também para os órgãos de estrutura constitucional, mas só para a esfera federal. Muito bem, senhoras e senhores, vamos para um breve intervalo e voltamos já já respondendo novas dúvidas dos internautas. Voltamos com Saber Direito Responde. Estou respondendo as dúvidas voltadas para a procedimentalização e regime jurídico de direito administrativo da administração pública. Vamos lá. Uma nova pergunta vinda do Alessandro Ludovino, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço para todo mundo de Minas Gerais, em especial para o nosso amigo Alessandro. Ele pergunta lá: professor Julián Barros, quais são as diferenças do processo administrativo para o processo judicial? Um abraço para você. Alessandro, o processo administrativo ele tem princípios próprios diferentes do processo judicial. Quais eu posso destacar de forma bem resumida? Primeiro, oficialidade. O processo administrativo ele pode ser iniciado por ato administrativo oficial, por conta de uma característica da competência. A competência do ato administrativo é indeclinável. Quando o agente público precisa realizar um ato administrativo, ele tem o dever de realizar aquele ato administrativo. Portanto, quando a administração pública quer chegar a um fim, o administrador público tem o dever de realizar aquele procedimento, de iniciar aquele procedimento. O processo judicial não. A jurisdição é inerte, ela depende da provocação das partes. No processo administrativo, Alessandro, normalmente temos o princípio da gratuidade. Diante do princípio da oficialidade, onde a administração pública inicia o procedimento, onde a administração pública julga o procedimento e é interessada, normalmente não cobramos despesas do administrado, totalmente diferente do processo judicial, onde é o próprio administrado que provoca a máquina do Estado juiz. Regra geral, claro, cobrança de taxa judiciária. No processo administrativo,
Nós não admitimos, de uma forma geral, a implementação, a exigência de preparo como requisito de admissibilidade do recurso administrativo. Vimos até uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, súmula vinculante número 21, que determina que é inconstitucional a exigência de depósito prévio em dinheiro ou arrolamento de bens como requisito de admissibilidade do recurso administrativo. Processo judicial, não. Normalmente, temos a exigência de preparo como requisito de admissibilidade, salvo raríssimas exceções, como embargo de declaração, agravo, retido. O que mais eu posso destacar? Processo judicial, temos a famosa coisa julgada material. Processo administrativo, não temos coisa julgada material, temos preclusão, temos decadência da administração pública a rever seus próprios atos. Processo administrativo, como regra geral no julgamento dos recursos, temos possibilidade da reformácio in pejus, pois é possível ampliar o efeito devolutivo na via recursal. Processo judicial, não. Autoridade judicial está limitada normalmente ao que foi impugnado pelo recorrente. Sistema devolutivo do processo civil previsto no artigo 515 do CPC, salvo raríssimas exceções, o processo judicial, a autoridade que recebe o recurso pode ampliar a extensão do efeito devolutivo. Matérias voltadas para as condições da ação, para os pressupostos processuais, senão a autoridade julgadora está limitada ao que foi impugnado. Não temos essa sistemática no processo administrativo. Essas são as principais distinções que poderíamos realizar. Pergunta da Cibele Cavalcante, de Itapenitinga, São Paulo. Um abraço para você, Cibele. Ela pergunta, professor Julian Barros, é necessário processo administrativo para anulação e revogação do ato administrativo, dos atos administrativos? Sim ou não? Muito bem, Cibele. Bom, lembrar que a anulação ela está voltada para um ato administrativo ilegal, para um ato administrativo que possui defeitos, irregularidade nos seus elementos formadores. E a revogação, tradicionalmente, está voltada por um juízo de conveniência e oportunidade que a administração pública realiza diante de um ato válido. A extinção de um ato válido de acordo com a discricionariedade administrativa. Tradicionalmente, inclusive para provas de concurso público, a exigência de procedimentalização de processo está para a anulação, quando a anulação envolver situações jurídicas de terceiros. Então, para anular atos administrativos, inclusive decisão, jurisprudência do STF, vai exigir procedimentalização quando a anulação envolver esfera jurídica de terceiros. E a revogação por questões de conveniência e oportunidade, não exigiríamos tradicionalmente da administração pública a procedimentalização, a realização de um processo. Mas, na perspectiva apresentada no nosso curso, no nosso tema, a procedimentalização, sim, vai ser necessária para a anulação e para a revogação dos atos administrativos. Para anulação, mesmo quando a anulação não envolver situações jurídicas de terceiros, sempre eu tenho interessados numa atuação do Estado. Então, é necessário procedimentalização. E para a revogação, vamos quebrar aquela tradicional visão da questão da conveniência e oportunidade do Estado para evitarmos subjetivismos, para evitarmos atos arbitrários, atos abusivos com desvio de finalidade. O Estado não pode se esconder na discricionariedade, na conveniência e oportunidade para realizar atos administrativos voltados para o seu interesse. O Estado precisa demonstrar as razões da sua atuação para os administrados. A procedimentalização é importante na revogação, já que a revogação está voltada para ato discricionário, porque ela demonstra para a sociedade os motivos da atuação da administração pública. Ela permite controle, ela permite possibilidade da utilização da democracia. Então, sim, é necessário, Cibele, a utilização do processo administrativo para revogação. Não vamos raciocinar que isso vai limitar a atuação da administração pública. Não, a administração pública continua tendo conveniência e oportunidade, mas para evitar atos abusivos, atos ilegais, para termos uma gestão administrativa eficiente, uma atividade administrativa isenta de defeitos de erro, com celeridade, sim, vamos exigir procedimentalização.
mas vamos quebrar também uma visão tradicional. Tradicionalmente, não, mas na perspectiva apresentada diante desse novo regime do direito administrativo, sim. Muito bem, senhoras e senhores. Vamos de novo para um breve intervalo e já eu volto para responder novas dúvidas dos internautas. Até breve. Muito bem, senhoras e senhores. Voltando para as respectivas dúvidas dos nossos internautas. Agora uma dúvida da Débora. Débora Regina de Moretti, senhoras e senhores. Goiânia, Goiás. Um abraço para todo mundo de Goiânia, para todo mundo de Goiás. A Débora pergunta assim: caro professor Julián, existe a necessidade de processo administrativo em procedimentos não acusatórios? Muito obrigado. Muito bem, Débora. Eu proponho uma visão do princípio do devido processo legal, do artigo 5º, inciso 54 da Constituição, não de uma forma restritiva. É necessário o aplicador do direito, o exegeta, extrair o máximo da norma constitucional. Princípio do devido processo legal precisamos utilizar, inclusive, quando não existir processo acusatório. Se existir algum interessado na prática de um ato administrativo, é necessário a administração pública abrir oportunidade para esse interessado. Inclusive em processos coletivos, em processos de interesse difuso, individuais homogêneos. Então, vamos interpretar o princípio do devido processo legal de uma forma ampla, como realização dos direitos fundamentais, como possibilidade de implementação de uma sociedade democrática, realmente também no procedimento administrativo, dando acesso a todos aqueles que têm interesse na decisão administrativa. Então, sim, Débora, sim. Passo para outra pergunta. Vamos lá. Agora uma pergunta do Diego Carvalho, aqui de Brasília, do Distrito Federal. Um abraço para você, Diego. Ele pergunta: quais as diferenças do recurso hierárquico próprio e do recurso hierárquico impróprio? Muito bem, um abração aí para todo mundo de Brasília. Senhoras e senhores, recurso hierárquico próprio, recurso hierárquico impróprio, isso está voltado para o tópico de recursos, métodos de impugnação de decisões administrativas pela própria via administrativa. Recurso hierárquico próprio, basicamente, Diego, é o seguinte: ele faz parte do próprio sistema de hierarquia da administração pública, porque compete aos superiores hierárquicos reverem decisões dos seus subordinados. Então, o recurso hierárquico próprio, ele prescinde de previsão normativa, ele não depende de previsão legal. O recurso hierárquico próprio permite controle de legalidade e de mérito na decisão administrativa. E o recurso hierárquico próprio, já que estamos diante de hierarquia, a autoridade que recebe o recurso hierárquico próprio, ela pode ampliar o efeito devolutivo, ela não está limitada ao que foi impugnado. Naturalmente, ela precisa dar resposta ao que foi impugnado. O Estado não pode ser omisso, mas é possível a ampliação do efeito devolutivo. Então, lembrar, está voltado para o princípio da hierarquia, é um controle interno, não depende de previsão legal, é possível o seu manejo, a sua utilização, independente de previsão legal. Ele possibilita o controle de mérito e controle de legalidade, e é possível a autoridade que recebe esse recurso ampliar o efeito devolutivo. Totalmente diferente do recurso hierárquico impróprio. Recurso hierárquico impróprio é aquele dirigido para um órgão, para uma entidade de hierarquia diferente daquela que proferiu a decisão. Ele é dirigido para um órgão de hierarquia distinta ou para outra entidade, por exemplo, o recurso que visa a impugnação de uma decisão de uma entidade da administração pública indireta e direcionado para a administração pública direta. Está voltado para controle externo, não permite controle de mérito, apenas critérios de legalidade, e a autoridade administrativa está vinculada ao efeito devolutivo ao que foi impugnado. Essas são as principais distinções. Um abraço, Diego. Próxima pergunta. Agora é do Flávio Igor Nunes, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. Um abraço para todos vocês do Rio de Janeiro, meus conterrâneos. E ele pergunta: existe coisa julgada administrativa, professor? Flávio, coisa julgada administrativa. Olha, existe até uma coisa muito parecida, coisa julgada formal. O que entendemos por coisa julgada formal no processo judicial, ela é bem parecida com a preclusão administrativa. O que temos na administração pública, se formos perquirir, se formos analisar, na verdade é uma preclusão. Perda de uma faculdade processual da administração pública de realizar uma decisão dentro daquele próprio procedimento.
Coisa julgada formal não é impossibilidade de rever uma decisão, impossibilidade de ter recurso dentro daquele próprio processo judicial? Então, dentro do procedimento administrativo, chega um momento em que a decisão administrativa ela não cabe mais recurso. Ou porque o particular não maneja um recurso, ou porque a administração pública não faz. Faz coisa julgada formal, na verdade, uma preclusão administrativa. Temos algo também parecido que leva a consequências parecidas, chamado de decadência. Às vezes a administração pública perde o direito que ela tem de rever uma ilegalidade, de rever uma decisão ilegal. Ela perde a possibilidade de aplicar a autotutela. Quando? Lembrar do artigo 54 da Lei 9784 de 99. A administração pública tem o prazo de 5 anos para rever atos administrativos ilegais que tenham gerado efeitos favoráveis a terceiro de boa-fé. Tudo isso diante do princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima. Então, temos uma decadência da administração pública aplicar a autotutela. Alguns chamam de coisa julgada administrativa, mas tecnicamente não é coisa julgada. Ok, Flávio? Prosseguindo. Agora, uma pergunta do Frank Almeida dos Santos, Caxias do Sul. Um abraço para todos vocês do Rio Grande do Sul. Ele diz: o Poder Judiciário pode rever decisões contenciosas da jurisdição administrativa? Muito bem, Frank. Frank, o nosso sistema judicial, o nosso sistema de separação de poderes, o nosso sistema de realizar jurisdição, ele foi aplicado, ele está voltado para o Poder Judiciário. As decisões definitivas fazem coisa julgada material, elas estão voltadas para o Poder Judiciário, excepcionalmente para o Poder Legislativo, em casos expressos na Constituição. Então, mesmo que a administração pública decida, mesmo que a administração pública na jurisdição administrativa, se é que podemos chamar de jurisdição administrativa, alguns autores não gostam desse nome, realiza uma decisão, sim, pode o Poder Judiciário rever essa decisão, porque nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode ser excluída de apreciação do Poder Judiciário. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lembrando que o nosso sistema não é idêntico ao sistema francês. O sistema francês, Frank, é que temos essa duplicidade de jurisdição. Temos verdadeiros tribunais na administração pública. E quando a administração pública realiza uma decisão contenciosa, num procedimento contencioso, lá faz coisa julgada. O Poder Judiciário não pode rever pela própria sistemática da divisão de competência da Constituição francesa. Aqui não. No Brasil, lembrar do artigo 5º, inciso 35 da Constituição, nenhuma lesão ou ameaça à lesão pode ser excluída de apreciação do Poder Judiciário. Mesmo a decisão administrativa, existindo preclusão na via administrativa, decadência na via administrativa, o Poder Judiciário, se instado, se acionado, ele pode rever, ele pode controlar a legalidade dessa decisão. Parabéns pela pergunta, Frank. Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos ao fim de mais um programa. Eu agradeço a participação de todos os internautas. Lembrando que esse programa ele pode ser revisto no YouTube. É só acessar www.youtube.com/Saber Direito Responde. Eu agradeço a participação de todos e até a próxima oportunidade.